Não parece por causa do meu físico, da minha altura, mas eu fui muito briguento. Quase todas as vezes eu apanhava. Bater não. Mas, irmãos, brigas é uma coisa que realmente nós precisamos meditar muito sério nesse tema, porque é algo que tem destruído e muito. Algo que deveria, uma ação, briga, né, no sentido da palavra, uma ação que deveria ter ficado lá atrás, quando éramos meninos. Uma ação que deveria ter ficado lá atrás, quando ainda não éramos uma nova criatura, ainda está presente na vida de muitas pessoas. Tem gente que enche o peito para falar que é briguento. Tem gente que enche o peito para falar que é ardido. Eu sou ardido mesmo, eu sou ardida mesmo. Tem gente que enche o peito para falar que eu não quero saber, eu falo o que vem na teia, eu falo. E não quer saber no que isto vai gerar, quais as consequências que isto trará, mas fala como algo que ele ainda tem razão de ser. E tem aquelas pessoas ainda que querem justificar. Elas não são assim tão briguentas na ótica delas, mas elas dizem: ah, pastor, é porque me tira do sério. Eu tô lá no meu canto, eu tô lá quieto. Quando eu era menino, tinha algumas coisas que me tiravam do sério, mas eu era um menino. Uma delas, eu vou até chamar alguém aqui para me ajudar, que eu quero ensinar para os irmãos como me tirava do sério. Deixa eu chamar alguém mais ou menos da minha altura. Deixa eu ver aqui, que vai que a pessoa se ofende e, né? Já viu o irmão Samuel? Vem aqui à frente, por favor. Ixi, mas ele é forte. Irmão, não se ofenda, tá? É só para o irmão entender o que me tirava do sério quando eu era menino. Irmãos, eu chegava na rua da minha casa. Pode chegar aqui mais perto, irmão, porque vai para a internet essa depois. E olha só, irmãos, eu chegava na rua da minha casa para brincar. E tinha um menino lá, o Milton. A gente chamava ele de Mirtinho. E ele não podia me ver, que ele queria arrumar uma briga comigo. E tinha os amigos. Você sempre encontra um amigo na hora da briga, que falava assim, no meu ouvido: o Mirtinho falou que hoje vai te dar um couro daqueles. E eu já ficava bravo, nervoso. Ah, ele não aguenta comigo. Aí o mesmo amigo ia lá no Mirtinho e falava assim: se você souber o que o Marcinho falou que você não dá nem pro cheiro. E aí, sem que eu esperasse, sabe o que o Mirtinho fazia em mim? Barbinha. Irmão, já ficou nervoso? Não, né? Graças a Deus. Ele chegava do nada assim e fazia. Aí os meninos começavam a falar: nossa, fez barbinha. E isso já era um motivo para brigar. Depois tinha aquele que chegava e colocava a mão no meio. Quem já brincou disso? E falava assim: quem for mais homem, cospe aqui. E tirava a mão. E quantas vezes, obrigado irmão, obrigado. Quantas vezes isso aconteceu? E eu ficava nervoso. E a gente começava aquele embate. Eu chegava em casa, porque as reclamações iam para o portão da minha casa. Não sei se é para o portão dele. E a minha mãe sempre me dizia a mesma coisa: foge disso. Mas para o briguento fugir de uma briga, um monte de coisa começa a ser travada na sua mente. Um monte de pensamentos vem. O que vão pensar de mim? Eu sou homem, eu não sou mole. E não acontecia só na rua da minha casa. Eu chegava na igreja, tinha o filho de um irmão lá, que também não podia me ver chegar na igreja, que ele queria travar uma briga comigo. Eu não sei por que isso acontecia, mas eu sei que isso foi tomando conta do meu coração. E eu estava na escola, e eu era chamado para briga, e etc.
E eu um dia tomei uma das piores decisões da minha vida. Eu me aliei a um grupinho da escola. Hoje tem um termo mais pesado para isso, que é gangue, né? Mas no meu tempo era renca. Renca, né? Vocês já tiveram renca, né? E quando eu chegava nessa renca do carneirinho, ele me protegia. Mas isso tinha um custo, porque no momento que aquele povo se envolvesse numa briga, eu precisava ajudar também. E como que eu ia ajudar? Porque depois no meu coração, paralelo a tudo isso, travava-se uma guerra agora espiritual. Quem eu sou? Quem eu sou em Cristo? Embora muito criança, mas eu já tinha consciência, porque eu não ia só à igreja. Eu tinha funções ali, já criança, cantava, meus pais confiavam em mim. E isso começou então a fazer a diferença. E graças a Deus eu pude ir me afastando dessas coisas. Mas você precisa decidir sair dessas coisas. Se você hoje vive um pé de batalha dentro da tua casa, precisa mudar. Se você vive num pé de briga lá no seu trabalho, isso precisa mudar. Não fica agora pensando mais, eu tenho que provar que eu estou certo. Eu tenho que provar para minha família, porque eu briguei com meu irmão, porque eu briguei com meu pai, porque eu briguei com meu primo, porque eu briguei com meu tio, e eu tenho que provar que eu estou certo, porque isso não vai te levar a nada. Agora, quando nós lemos na palavra de Deus, é mais assustador. Gálatas 5, vamos lá, de 19 até o versículo 21, diz assim a palavra de Deus, olha só: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Muito mais do que você perder o casamento, muito mais do que você perder uma amizade, muito mais do que você perder a possibilidade de estabelecer um relacionamento com alguém, porque de cara você já brigou. Se você não atentar que a briga ou as brigas é uma obra da carne, você poderá ficar privado do céu. Pastor, eu sou convertido, então corre atrás do prejuízo e para de brigar. Porque a palavra, ela é taxativa em dizer que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E isto é sério. Já é sério a gente perder amigos. Já é sério a gente viver isolado porque somos briguentos, ou porque a gente quer ter razão em tudo. E enquanto aquela pessoa não vier falar comigo e que eu fique realmente convencido de que eu sou certo e de que ela é errada, então eu vou viver a minha vida assim, isolado. Isso não é a melhor maneira, é uma maneira covarde de se viver. E fora que a briga, ela pode tomar proporções terríveis e piores. Aí fora, quantas pessoas numa briga, no envolvimento, numa briga, lá na década de 80, graças a Deus, irmãos, a violência não era como hoje, mas hoje uma briga, eu tento transportar, se eu estivesse brigando hoje, como eu brigava lá atrás, o que eu poderia ter de prejuízo. Hoje, com muita facilidade, as pessoas estão matando. Você precisa enxergar que briga é uma coisa séria e precisa ser tirada do nosso meio, porque é uma coisa de menino e é uma coisa também ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, de alguém que ainda não se converteu. Porque quem de fato é uma nova criatura vai se atentar à palavra de Deus e vai tirar isso da sua vida em nome de Jesus. Aí tudo vai mudar, a sua casa vai mudar, o seu relacionamento no trabalho vai mudar, o seu relacionamento na escola, na faculdade, com os vizinhos, com os outros
amigos em geral e até com a vizinhança vai mudar. Como você é conhecido pelos seus vizinhos? Como? Tem gente que é conhecido como o da pá virada. Não, você não, aquele vizinho ali, você não para na frente da casa dele não, que ele não gosta. Minha garagem, ela cabe 2 carros, então o portão é largo. A prefeitura foi lá e passou amarelo assim, bem largão. Então, estou no lucro. Em alguns lugares a prefeitura fala, não, esse cara aqui está ocupando demais, só dá metade. Mas na minha casa ela foi lá e em frente tem uma oficina. E às vezes eu vou abrir o portão, tem carro parado na frente. Irmãos, eu procuro, se eu posso, já que Deus me abençoou, deixar uma garagem tão larga, eu procuro sair de uma forma que... Aí o cara vem correndo, tô tirando. Aí eu falo, calma, eu consigo. Eu vou sair pela esquerda, pela direita. E às vezes ele até para no meio da rua. Obrigado, vizinho. Irmãos, é melhor ser assim? Ou é melhor falar, cara, você é muito folgado, eu vou começar a chamar a polícia. Eu tenho até direito sobre isso. Mas não é isso que a palavra de Deus me ensina. Não é isso. O Marcos postou um negócio interessante essa semana. Tá bem filósofo o Marcos essa semana. Marcos, tô te olhando, eu sigo você no Instagram. Olha só, ele pegou e falou o seguinte: que você é a Bíblia que o teu vizinho não lê, e a igreja que o teu vizinho não vai. Então, se você não provar de verdade quem você é, o seu amigo não terá interesse de conhecer Jesus Cristo baseado em você. Dependendo do que você chega amanhã e comenta com uma pessoa do seu trabalho, parece que enquanto você está comentando, você é o bravo, você é o tal, mas aquela pessoa está te reprovando em cada palavra e você não percebe. Ser briguento, viver de brigas, não te leva a nada. E eu quero deixar você realmente bem desesperado aqui nessa noite, se você é uma pessoa briguenta. Olha só, numa outra versão, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, eu trouxe os mesmos versículos, porque eles estão de uma forma mais clara, é o mesmo sentido das palavras que eu li nessa versão aqui agora com os irmãos, mas na Nova Tradução da linguagem de hoje, essas palavras elas vêm realmente no sentido claro, no português claro. Então diz assim, olha, mesmo texto, Gálatas 5, de 19 até o versículo 21. Diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, que é o mesmo aqui que prostituição, a impureza, que aqui também estava a impureza, as ações indecentes, que é a lascívia, a adoração de ídolos, que é a idolatria, feitiçarias, inimizades, as brigas, que na versão que eu li é o mesmo que porfias, os ciúmes, só que na Nova Tradução, na linguagem de hoje, traz como ciumeiras, as iras, eu li na outra tradução, na Nova Tradução, linguagem de hoje, traz os acessos de raiva, as discórdias, que na Nova Tradução traz como a ambição egoísta, as dissensões, que na Nova Tradução traz como desunião, as facções, que na Nova Tradução traz como as divisões. Depois continua, as invejas, as bebedices e as glutonarias, que na Nova Tradução glutonaria vem como as farras e outras coisas parecidas com essas. O apóstolo, ele relatou 15 obras da carne. 15. Dessas 15, irmãos, 7 obras estão intimamente ligadas com brigas, que são inimizades, brigas ou porfias,
ciumeiras, acessos de raiva, desunião, a briga traz isso, divisões e invejas, porque muitas brigas surgem a partir da inveja. De 15 obras da carne, 7 tem a ver com brigas. Você já parou para pensar nisso? Praticamente a metade. Praticamente, aí ele diz que, e outras parecidas, ele não relacionou as outras, não dá para a gente imaginar o que ele estava pensando, mas se ele colocasse mais um pouco na lista, nós teríamos outras ações que são obras da carne ligadas às brigas. Então, a briga, as divisões, as dissensões, as desuniões e tudo mais, trazem um prejuízo muito grande e nos afastam do céu. E como dizer que uma pessoa que briga tem o fruto do Espírito? Briga constantemente e tem o fruto do Espírito. Como? Olha só, continuando em Gálatas 5 ainda, a partir do versículo 22, nós vemos a relação do fruto do Espírito. Não são frutos. Não é você tem uma coisa, não tem outra, porque é como você pegar uma laranja e cortar a laranja no meio, ao meio, ou tirar aquela tampinha que é famosa. Quando você olha a laranja, você não consegue enxergar os gomos. Portanto, se você pegar a mesma laranja e tirar a casca toda, você vai ver que ela é formada por gomos. Portanto, o fruto do Espírito, eu gosto de comparar a laranja, porque você, quando corta a laranja, você só tira aquela tampinha da laranja, ou corta ela ao meio. Quando você abre, olha, você não percebe a divisão dos gomos, porque ela é unida, ela é bem coesa. Assim tem que ser o nosso procedimento no dia a dia. Não é ser de um jeito ou de outro no outro dia. Não é ter uma parte e não ter a outra, porque uma responsabilidade que nós temos, irmãos, é de vivermos o fruto do Espírito na sua integridade. Ou então, como a laranja, a hora que você descascou, cortou ao meio e você abriu, se fosse possível, um gomo está mais cheio, o outro está menos cheio. Isso acontece com a tangerina, por exemplo, que você tem um gomo menor, um gomo maior, então já não seria uma laranja perfeita. E você talvez até falaria assim: bom, eu não vou nem chupar essa laranja, porque olha, está estranha, está deformada. Assim tem que ser a nossa vida. Eu não posso levar uma vida cristã deformada. Ai, eu amo. Amo, mas não pisa no meu calo. Aqui você começa a ver que não tem como ter um pensamento único a respeito de uma pessoa dessa. Eu amo, mas não pisa no meu calo. Eu amo, mas eu não me alegro. Então veja bem, olha só, eu quero que você pense junto comigo. Se o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se o fruto do Espírito são estas coisas, que a palavra depois termina dizendo, não há lei contra estas coisas, alguém que é briguento pode dizer que ama? Alguém que é briguento pode dizer que tem alegria no seu coração? É tão amargo ou amarga ao ponto que tira até a alegria dos outros, quanto mais ser alegre. Não tem como, meu irmão, minha irmã, não tem como. Depois, aquele que é briguento, que vive de brigas, pode dizer que tem paz e que promove a paz? Você percebe que alguém que briga tanto está relacionado num número altíssimo de uma pessoa que vive nas obras da carne, como também é uma pessoa que começa a reprovar o fruto do Espírito na sua vida. Ele não prova do fruto do Espírito, mas ele reprova, porque ele não é longânimo. A pessoa que facilmente se enraivece não é longânimo. Ele não pode dizer que ele é benigno, porque o benigno é aquele que procura o bem-estar.
Ele não pode dizer que é bondoso. E ele não pode dizer, e esse é o mais triste, que ele tem fidelidade ao Senhor. Claro que se eu pegar as outras coisas, adoração a ídolos, feitiçarias, que são obras da carne também, se eu pegar as bebedices, se eu pegar outras e outras, e começar a comparar com o fruto do Espírito, eu vou ver que, em detrimento de que eu estou errando, vivendo certas coisas da carne, ou praticando obras da carne, eu estou anulando o fruto do Espírito. Mas me chamou a atenção que o fato de eu viver uma vida de brigas não tem uma destas qualidades que o fruto do Espírito tem, que um briguento pode dizer que tem. Ele não pode dizer que ama, ele não pode dizer que ele é alegre, ele não pode dizer que ele tem paz, ele não pode dizer que ele é longânimo, ele não pode dizer que ele é benigno, ele não pode dizer que ele é bondoso, e ele não pode dizer que é fiel. É sério. E às vezes tem gente levando isso na brincadeira. Não pensa antes de falar. Olha o que Provérbios 15:1 nos ensina. Provérbios 15:1, não precisa abrir, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como é que nasce briga, pastor? Muitas vezes na resposta, muitas vezes naquela necessidade desenfreada de falar. E agora eu vou proteger as irmãs. Não são só as irmãs que falam bastante, não. Tem muito homem falando também pelos colarinhos, que não pensa para falar. E depois que começa o furor, que começa a ira, e aí, irmão, você mulher, você homem, seja quem começou, seja quem pegou o negócio no meio, seja quem terminou, o fato é que se nós começarmos a brigar, nós estaremos errados. Nós erraremos. Nós precisamos extirpar, arrancar do meio da nossa vida, começando pela minha vida, pela sua vida, nossas vidas, na vida nossa lá em casa, na nossa vida lá no cotidiano, no trabalho, na escola, na faculdade, e isso reflete na igreja. Nós precisamos tirar a briga. Outra coisa que eu quero já deixar claro, eu sempre disse que eu faria um ministério aqui preventivo, e glória a Deus por isso. Nós não estamos vivendo tempo de briga na igreja. Por isso eu quero sempre prevenir a igreja de que isso não leva a nada. A nada. Olha, eu estive trabalhando na denominação por 4 anos, eu entreguei meu cargo agora em julho. E o que eu vi de igreja sofrendo por causa de briga. E se você for ouvir as versões, bom, de cara ninguém está certo porque já está brigando, mas estão brigando por nada. Frente àquilo que Deus faz, frente àquilo que Deus já fez, frente àquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas, nós precisamos levar uma vida mais displicente, uma vida mais colocada no seu altar, uma vida mais derramada a Ele, porque o Senhor espera de nós um bom comportamento, e uma pessoa que briga não tem bom comportamento. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto muitos irmãos da nossa igreja que mudaram nesse quesito, glória a Deus. Eu estive à frente de um trabalho, coordenando um trabalho, e eu pude dizer para a pessoa que estava coordenando comigo: glória a Deus pela sua vida, porque quando eu te conheci, você era terrível, você brigava por nada. E eu pude testemunhar para aquela pessoa: você mudou, ela ficou feliz, ela ficou alegre. E é verdade, irmãos. E quando nós tínhamos esse projeto, e alguém sabia que aquela pessoa vinha para o projeto, começavam a falar para o outro: olha, a pessoa vem. Você já pensou você ser uma pessoa indesejada? Olha, a pessoa vem. Vai ver só, vai dar briga.
Vai dar briga, porque ela vem. E, irmãos, era fatal. Ela fazia da briga mesmo. Mas Deus foi trabalhando no coração dela. E ela testemunhou para mim o que mudou o coração dela. E eu acho que vai servir para nós aqui também. Ela disse assim que um dia ela estava fazendo um estudo bíblico na casa dela. E naquele estudo bíblico, o comentarista, o irmão que fez a reflexão lá, escreveu a reflexão. Ele dizia assim: Jesus não comprometeu o seu caráter por causa de nada e de ninguém. E quando Jesus começa a ceia com os discípulos, ele fala assim: um de vocês me trairá essa noite. Se fosse qualquer um de nós aqui, vamos ser sinceros, a gente ia começar já com raiva, não íamos? Já não ia começar ameaçando já? Hoje já tem um pilantra aqui que vai falar mal de mim, não é? Cadê? Tem coragem de falar quem é? Talvez assim, insultando. Como Jesus fez? Um de vocês vai me trair. Aí começa: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. Ele não entregou o traidor. Mas sem que Judas percebesse, ele estava levando a mão. E Jesus, que é presciente, 100% homem, 100% Deus, então a presciência estava nele. Ele disse assim: aquele que mete a sua mão comigo no prato. E Judas: ui, sou eu. Quando isso acontece, irmãos, vamos falar aqui, vamos ser claros, os briguentos, vai. O que você faria? Você já cataria aquele prato assim, ó, já levantava, é você, dava na cabeça dele? O que Jesus fez? Só disse para ele assim: o que tendes de fazer, vai e faça depressa. Isso é caráter. Jesus não comprometeu o seu caráter nem diante de uma traição. E nós vivemos comprometendo o nosso caráter por coisa alguma. Aí essa pessoa participou de um outro projeto comigo, e quando terminou tudo, eu disse para ela: que bênção, você não brigou nenhuma vez. E ela falou: porque o Senhor colocou no meu coração que eu não devo comprometer o meu caráter por coisa alguma. Eu não quero mais ser um, porque o briguento, se há alguma vantagem, não tem, vai para o inferno, tá aqui, ó, não vai herdar o reino do céu. Se não vai para o céu, vai para outro lugar. Mas vamos falar de, acham por aí que tem uma vantagem de ser briguento. O briguento, se tem uma vantagem, é que ele é temido. As pessoas têm medo dele, né? Ah, ele é doido, ela é doida, tal. Não, eu não vejo como vantagem. E ainda quero dizer para você, é uma péssima notícia para quem gosta de brigar: você não é temida como você pensa, ou temido como você pensa, mas você já é uma pessoa, pode ter certeza disso, que as outras pessoas não têm prazer de ficar perto de você. E a pessoa briguenta, ela se torna uma pessoa desprezível e desprezada. Nossa, pastor, que pesado. Não brigue comigo, é a palavra de Deus. Saia daqui com alvo para a sua vida. Para a sua vida. Você que é pai, você que é mãe, só sabe brigar com seus filhos, você não tem argumento? Não tem a palavra de Deus que te auxilia? Uma vez uma pessoa fez essa observação, já estou encerrando. Uma pessoa fez uma observação: ah, pastor, eu vejo as suas filhas, elas são bem novinhas, uma tinha 4, a outra 7 anos. E eu vejo as suas filhas, elas chegam e conseguem assistir o culto sentadinhas. Ah, já sei, é porque o senhor é pastor. E pastor deve ter uma técnica diferente que educa filho. Eu falei: não, pastor judia do filho. Porque o seu filho ou a sua filha, ela tem a
a chance de vir ou não a um culto, e se ela está cansada, doentinha, não sei o que, você fica em casa e cuida dela. E eu muitas vezes trazia as minhas filhas com febre e dizia, terminando aqui, o pai vai te levar no médico. É assim que elas foram ensinadas. Não tem uma técnica, tem às vezes até uma judiação, vamos dizer, né? Agora, o que sempre fez a diferença na minha casa e faz na sua, não é porque eu sou pastor, que aliás eu não nasci pastor. Quando eu me casei eu não era pastor. Quando a Rafaela nasceu eu ainda não era pastor. É que a palavra de Deus sempre esteve presente nas minhas ações. E eu andava no carro com elas, primeiro, nunca dando lugar ao diabo e colocando uma musiquinha, porque é a música arco-íris, não vou falar quem canta, porque é de criança, ou eu vou colocar esse porque é de criança, curumim, nada. Era música que falava de Deus, que falava da sua palavra. Até falando de Deus assim, parece aquela pessoa que não conhece, né? O Senhor fala, ai, eu gosto de música que fala de Deus. Mas é essa aí mesmo, fala de Deus. E a gente conversava muito dentro do carro sobre a palavra de Deus. Um dia eu dei algo para Rafaela e eu pedi um pedaço. Eu não lembro o que, mas eu vivia pedindo, acho que é por causa disso que ela não queria me dar. E eu falei assim, me dá um pedaço. E ela disse que não. E naquele dia eu falei um princípio para ela. Espero que você... Ó, irmãos, eu peguei pesado esse dia. Eu falei assim, ó, espero que você não faça isso com Deus, que te dá todas as coisas. E que você... Pai, pode pegar tudo. Tá vendo? A gente pode usar a palavra que funciona, irmãos. Então, é isso que nós precisamos viver em nossas vidas. Mais e mais a palavra do Senhor. Eu não vou hoje fazer um apelo. Mesmo que você esteja agora magoado, chateado, entristecido, brava com uma pessoa, de que você vem à frente. Deus não colocou isso no meu coração. Mas o que eu gostaria de fato que você fizesse nessa noite é que, se você precisa vencer este, eu vou chamar de instinto, porque é muito animal, essa coisa de ser bravo, de ser brava, de ser raivoso, de ter esses ataques de nervos, e que você queira melhorar, eu quero convidar você a ficar em pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar. Toda a igreja, feche os seus olhos. Não é para você olhar para a direita, para a esquerda. Às vezes a pessoa do seu lado vai levantar, dá aquele ventinho. Não olha para ela. É um momento que Deus quer tratar com essa pessoa. E o seu papel agora é se colocar em oração. Nós vamos pedir ao Senhor para que, em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas aqui neste lugar, porque isso é uma cadeia. Uma pessoa que vive debaixo da ira, uma pessoa que vive debaixo da raiva, uma pessoa que vive brigando, isto é uma escravidão. E nós estamos agora clamando ao Senhor para que isso venha por terra, em nome de Jesus. Irmãos, isso é libertação, sabia? Não é que você está com o diabo, não, mas é uma obra da carne, e ele não está por trás disso. É você que quer ser assim, mas você conhece ao Senhor, e você precisa vencer isso em nome de Jesus. Não tem idade. Ah, pastor, é porque eu sofri muito na vida. Ah, pastor, porque eu já cheguei a uma certa idade, eu já não tenho mais paciência, por isso que eu brigo. Ah, pastor, é porque eu não vejo meus caminhos prosperar, eu sou jovem, as coisas não acontecem. Não há desculpas. Nós precisamos melhorar a nossa vida. Nós precisamos melhorar quem nós somos, para que o Senhor seja de fato visto em nossas vidas. Amém? Glória a Deus por esses irmãos e irmãs que estão em pé. Isso é um reconhecimento muito difícil. Isso é muito difícil de ser reconhecido. Eu, uma pessoa que briga, uma pessoa que ofende, uma pessoa brava, não, eu não sou. Mas se o Senhor está falando ao seu coração ainda, é tempo de você se colocar em pé. Deus não está só restaurando a sua vida, mas está restaurando tudo que está ao seu redor. Eu creio. Eu creio.
Nós queremos lares de paz, nós queremos relacionamentos de pai para filho, de filho para pai, de paz. Vamos acabar com a briga, vamos tirar as brigas. Você já não é mais menino, você já não age mais como menino, mas você tem que agir agora pela maturidade. O ano que vem a nossa igreja vai completar 30 anos, e o tema da nossa igreja o ano que vem será o ano da maturidade, porque 30 anos, irmãos, já é uma igreja madura, e nós precisamos realmente encarar isso. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, as nossas vidas. Quantas vezes nós temos um ímpeto tão forte, e nesse ímpeto nós começamos a brigar, a discutir, a ofender e a falar o que não deve, a magoarmos. Depois aqueles que ainda reconhecem o seu erro ficam isolados, chateados, tristes, mas outros ainda persistem no caminho, e nesse caminho que só vai levando à destruição. Agora, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, cada um de nós que aqui está, especialmente quem está em pé, colocando-se diante do Senhor e dizendo: Senhor, controla todo o meu ser.